Na aula de hoje vamos dar uma ferramenta muito importante para o cálculo das integrais duplas, e essa ferramenta é o Teorema de Fubini. Além disso, com esse teorema nós vamos demonstrar o Teorema de Clairaut-Schwarz, no qual diz que nós podemos comutar a ordem das derivadas parciais mistas, e o valor dá o mesmo. E vamos fazer alguns cálculos já com o Teorema de Fubini. Então, para localizar, para motivar o Teorema de Fubini, vamos inicialmente definir o que são integrais parciais. Suponha que f é uma função de duas variáveis definida nesse retângulo aqui, AB cartesiano CD. Então, se nós fixarmos o x, então nós definimos a integral parcial com respeito a y como sendo a integral somente no intervalo CD da função de duas variáveis. Contudo, observe que quando nós fixamos o x e só estamos integrando aqui a variável y, isso aqui, o resultado final, ele depende de x. É parecido com a derivada parcial. A gente fixa uma das variáveis, no caso a gente fixa x, e faz a integral apenas da variável y. Então, com isso, a gente define a integral parcial com respeito a y. Analogamente, se a gente fixa o y, nós definimos a integral parcial com respeito a x como sendo a integral de a até b de f de xy dx, ou seja, você integra apenas a variável x no intervalo ab. E esse resultado, ele deverá depender de y. Então, como esse resultado aqui ele depende de x, nós podemos definir a de x como sendo a integral de c até d de f de xy dy. Isso onde x pertence ao intervalo fechado AB. E daí a gente pode integrar essa função a. Então a gente pode fazer a integral de a até b de a de x dx. Quando eu faço isso, vai aparecer uma outra integral aqui nesse termo. Vai ficar a integral de a até b da integral de c até d de f de xy dy e aqui fora o dx. E a essa integral aqui eu dou o nome de integral iterada. De modo análogo, aqui como essa integral aqui, esse resultado vai depender de y, eu posso chamar b de y igual a integral de a até b de f de xy dx com y variando no intervalo cd. E daí, integrando essa expressão de b, integral de c até d de b de y dy, é igual à integral de c até d da integral de a até b de f de xy dx e aqui fora dy. A essa outra integral aqui, eu também chamo de integral iterada. Não precisa fazer distinção. Basta chamar de integral iterada. Então, o que é que a gente vai procurar fazer? Se a gente chama essa igualdade aqui de asterisco, essa segunda de 2 asterisco, vamos dar uma condição para que a gente tenha aqui estrela. Vamos dar uma condição para que asterisco seja igual a 2 asterisco e que seja igual à integral dupla sobre o retângulo de f de xy dA. Ou seja, eu vou dar uma condição para que essas duas integrais iteradas, para que elas coincidam e que coincidam também, que sejam também igual à integral dupla sobre o retângulo. E note que se eu consigo isso, eu consigo uma ferramenta muito forte para o cálculo da integral dupla. Uma vez que quando eu estou aqui dentro desse colchete, eu integro com respeito a x, olhando y como constante, e depois integro com respeito a y. Eu faço uma integração repetida, integro uma vez e depois integro de novo. E isso facilita muito o cálculo da integral dupla sem que a gente passe pela definição. E essa condição aqui é exatamente dada pelo teorema que a gente quer estudar, o teorema de Fubini. Aqui nós enunciamos o teorema de Fubini, que é essa poderosa ferramenta para o cálculo de integral dupla do qual eu estou falando. E ele diz o seguinte: suponha que você tem uma função de duas variáveis, f de xy, que seja integrável sobre o retângulo AB cartesiano CD. Então, se nós tivermos que para todo y em CD existe a integral parcial com respeito a x,
Então, nós temos a seguinte conclusão. A integral dupla da f no retângulo é igual à integral iterada. Né? Você integra primeiro com respeito a x, depois com respeito a y. Então, nós vamos provar, né, esse teorema, fazer um esboço de uma demonstração. E a demonstração consiste do seguinte. Primeiro, note que é suposto, né, é hipótese que a função é integrável. Então, se f de xy é integrável, o que é que implica? Implica que existe, né, a integral dupla. Mas a integral dupla até agora, né, é definida como sendo aquele limite, né, o limite quando m e n vão a infinito, do somatório com i igual a 1 até n, do somatório com j igual a 1 até m, de f de x e j, y e j, vezes a área do subretângulo RIJ. Então, isso existe. E outra, existe para qualquer partição que você tente fazer, né, e para pontos x e j, y e j arbitrários. Então, se a gente dá uma partição, né, de AB como sendo A igual a T0 até chegar em B, que é igual a Tn, e uma partição de CD como sendo C igual a S0 até D, que é igual a SM. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Em cada subretângulo, cada subretângulo RIJ, que é igual a TI menos 1 TI, cartesiano SJ menos 1 SJ, vamos considerar em cada subretângulo desse o supremo e o ínfimo da f. E nós vamos denotar por MIJ grande como sendo o supremo da f de xy, tal que o x está entre TI menos 1 e TI, e o y está entre SJ menos 1 e SJ. E MIJ pequeno como sendo o ínfimo de f de xy, onde o x está entre TI menos 1 e TI, e o y está entre SJ menos 1 e SJ. Repare que se a função fosse contínua, né, a gente está supondo ela apenas integrável, se ela fosse contínua, na verdade eu ia ter que isso aqui é atingido, né, esse MJ é realmente atingido e o MJ pequeno também, porque você teria função contínua no compacto, né? Então ela assume máximo e mínimo. Nesse caso a gente denota, né, só como supremo, ao invés de colocar máximo e mínimo. Mas o que é que isso significa? Significa que para todo xy pertencente a RIJ, a gente tem MIJ menor ou igual do que f de xy, menor ou igual do que MIJ grande. Então agora fixando y no intervalo SJ menos 1 SJ, então a gente pode integrar, né, parcialmente com respeito a x. Então a gente faz a integral aqui na desigualdade. Integral de TI menos 1 até TI de f de xy dx menor ou igual que a integral de TI menos 1 até TI de MIJ dx, e é maior ou igual que a integral de TI menos 1 até TI de MIJ dx. Só que MIJ e MIJ, o grande e o pequeno, né, eles são constantes. Então a integral da função constante é a constante multiplicado pelo tamanho do intervalo. Ou seja, essa integral aqui é igual a MIJ TI menos TI menos 1, e essa outra é MIJ TI menos TI menos 1. Aí agora a gente toma o somatório em I, né? Somando, né, com I igual a 1, você vai chegar exatamente a somatório com I igual a 1 até N de MIJ multiplica TI menos TI menos 1
é menor ou igual do que a integral de a até b. Repare que quando você fizer a soma, né, nessa integral aqui do meio, perdão, aqui é ti e aqui em cima também é ti. Você vai começar a somar de t0 até t1, aí depois de t1 até t2, de t2 até t3, até chegar no tn. E quando você soma esse monte de integral, dá exatamente a integral completa no intervalo AB. E aqui nesse outro é o somatório, com i igual a 1 de mij ti menos ti menos 1. Mas aqui essa integral do meio é exatamente a integral parcial com respeito a x. Então, isso significa que os y's é quem estão fixados, né? Daí você pode definir exatamente isso como sendo uma b de y. Onde lembre que esse y, onde ele está definido, né? Ele está em sj menos 1 sj. Então, y ele está aqui em sj menos 1 sj. Então, se a gente pegar e definir esse y, né, uma vez que ele está nesses intervalos, né, de sj até sj menos 1, a gente pode definir como yj, né, para indicar que ele está em cada um desses intervalos. E daí a gente pode, então, fazer o seguinte. A gente vai ter b de yj, né, que vai ser essa integral aqui do meio. Aí eu vou multiplicar pelo comprimento, né, sj menos sj menos 1. Então, quando eu faço isso, eu estou multiplicando aqui essa soma também, a do final, com e igual a 1 até n, mij, ti menos ti menos 1, e multiplica também sj menos sj menos 1, e também a da frente. Feito isso, eu vou fazer um novo somatório. Eu vou somar agora com j variando de 1 até m. Então, somando de j igual a 1 até m, eu vou ter somatório com i igual a 1 até n, somatório com j igual a 1 até m, de mij. Aí veja que essa multiplicação aqui, ti menos 1 multiplica sj menos sj menos 1, é exatamente a área, né, dos retângulos r e j. Então você já pode colocar área dos RIJs. Aí aqui é menor ou igual do que, no caso eu vou ter uma soma aqui também. Aqui vai aparecer a soma de J, né, no meio, de B, YJ, SJ menos SJ menos 1, que é menor ou igual do que o somatório com I igual a 1 até N, somatório com J igual a 1 até M de MIJ, aí também a área do RIJ. Note que aqui, apesar de não ter dito, né, tá implícito, uma vez que a gente sabe que, por hipótese, deixa eu voltar para o teorema, por hipótese existe a integral parcial com respeito a x, né? Então, a gente está usando bem aqui, né, que essa integral parcial existe, isso aí dá um valor bem definido, por isso que eu posso, né, falar dessa BYJ. E daí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer M e N tenderem a infinito. Quando você faz isso, então vamos ver para onde é que cada um converge. Quando você faz isso, essa integral aqui do meio vai convergir para a integral de C até D de B de Y dy. Isso aqui é exatamente a integral em Y. Isso aqui é uma soma de Riemann. Quando você faz essa primeira, tender, o M e o N tender para infinito, isso aqui está indo exatamente para a integral dupla da tua função f de xy dA. A mesma coisa para esse aqui. E por que é que estão indo cada uma delas? Lembra que, por hipótese, a sua função é integrável, né? Então, se você passa esse limite aqui, né, então isso aqui deve convergir para a integral dupla, né? Portanto, tanto esse limite aqui, né, dessa soma dupla, quanto dessa soma dupla, devem convergir, né, para a integral de f de xy. Isso não importa, né, aqui quem são os pontos no qual a f está aplicada, né, uma vez que para a definição de integral, né, ela só fica bem definida se independer disso, né? Então, independe aqui dos pontos no qual você está aplicando o f. Então, o que é que você chegou, né? Você chegou no quê? Você chegou que isso é menor ou igual que isso,
e isso é menor ou igual que isso. Mas essa integral aqui do meio é exatamente a integral iterada, né? Integral de a até b, f de x, y, dx, dy. Né? Ou seja, você chegou que ela é maior ou igual que a integral dupla e menor ou igual que a integral dupla. Então aí não tem para onde correr. Significa que, na verdade, elas são iguais. Né? Ou seja, segue a conclusão do teorema, que é essa daqui. Então está provado aí o teorema de Fubini. Aí agora eu chamo a atenção a vocês dos seguintes fatos. No teorema de Fubini, que eu enunciei bem aqui, o que é que a gente supôs, né? A gente supôs que a integral, né, a integral parcial com respeito a x, ela existe. Só que se a gente substituísse, né, dissesse que a integral parcial com respeito a y existisse, ou seja, essa integral aqui parcial, a gente chegaria nessa conclusão, né, que a integral dupla em R ela é igual a essa integral iterada, onde a integral interna, né, dentro do colchete, ela é de C até D. Veja que no que nós fizemos no teorema de Fubini, a integral interna é a integral em x, né, de A até B. Então, se a hipótese fosse trocada para y, a gente conseguiria essa outra integral. E daí, uma conclusão que a gente tem é que se existissem as duas integrais iteradas ao mesmo tempo, tanto em x quanto em y, o teorema de Fubini seria esse daqui. O teorema de Fubini diz que as integrais iteradas em x e em y coincidem, e coincidem com a integral dupla, que esse daqui e essa fórmula 15, né, é que nós usaremos com frequência. A gente usa essa forma aqui do teorema de Fubini. Agora lembre de uma coisa. No teorema de Fubini eu supus, né, que a função ela é integrável. Daí, para a gente usar o teorema de Fubini, mais geralmente a gente pode usar o teorema de Fubini sempre que a f for contínua. Porque lembre da aula anterior, o último resultado que eu disse foi que toda função contínua definida num retângulo, ela é integrável. Então, a hipótese de ser contínua, na verdade, é até mais forte do que ser integrável. Então, isso implica imediatamente essa fórmula 15. Então, sempre que você tiver uma função contínua definida num retângulo, você tem direito a usar essa fórmula 15 aqui, que é do teorema de Fubini, né, em que você pode até escolher qual é a ordem que você quer integrar. Né? De repente, se for mais fácil integrar primeiro em x e depois em y, você usa essa. Se for mais fácil integrar primeiro em y e depois em x, você usa essa daqui. E antes de partirmos para os exemplos, vamos fazer como aplicação, né, a demonstração do teorema de Clairaut-Schwarz, né, que para essa demonstração que eu vou mostrar, a gente utiliza o teorema de Fubini. Então isso aqui é como uma aplicação, né? Uma primeira aplicação. Então, o teorema de Clairaut-Schwarz, né, diz que se f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas no aberto, então essa derivada mista aqui, em que a ordem, né, de derivação é trocada, elas coincidem. Né? E daí, o que é que a gente vai fazer? Né? A demonstração vai ser feita assim. Suponhamos, por absurdo, que existe um ponto x0, y0 em A, tal que essas derivadas sejam diferentes. Então, a gente está negando a tese, né? E daí a gente vai querer chegar numa contradição, né, mais à frente. Então, vamos supor por absurdo que acontece isso. Daí, vamos supor, né, sem perda de generalidade, se é diferente, então é porque um é maior do que a outra, né? Então, vamos supor, sem perda de generalidade alguma, que, na verdade, isso aqui é maior, né? Que a derivada de segunda ordem, né, em que é feita primeiro com respeito a y e depois a x, é maior do que a derivada de segunda ordem, que é feita primeiro em x e depois em y. Se acontece esse sinal aqui de maior, a gente tem que d2f dx dy menos d2f dy dx, né, isso aplicado em x0, y0, isso é positivo. Mas aí, essa função aqui, essa função diferença aqui, ela é contínua. E ela é contínua por hipótese, né? Uma vez que essa f que a gente considerou tem derivadas de segunda ordem contínuas nesse aberto. Então, ela é contínua.
Então, se ela é contínua, vai existir um retângulo AB cartesiano CD, tal que D2F, dx, dy, em xy, menos D2F, dy, dx, em xy, é positivo. E o que é que eu estou usando aqui, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou usando o teorema da conservação do sinal. Teorema da conservação do sinal. Veja que o teorema da conservação do sinal, nesse caso, está sendo para duas variáveis. Se ele fosse na reta, vocês lembram que se a função contínua ela é positiva num ponto, então ao redor do ponto, né, ela continua positiva. Para esse caso, né, o que seria a conservação do sinal? Você tem aqui o ponto x0, y0. E nesse ponto a sua função derivada parcial, né, a função diferença, aplicada em x0, y0 menos d2f, dy, dx em x0, y0 é positivo. Então o que é que vai acontecer, né? Você poderia pensar, mas não seria a existência de uma bolinha, de modo que aqui nessa bolinha todos os valores serão positivos? Sim, mas a gente pode considerar também um quadrado, não tem problema nenhum. Uma vez que a gente pode colocar um quadrado dentro da bolinha, seja lá qual for o tamanho da bolinha. Então daí eu considerei foi esse quadrado ABCD. Então nesse quadrado aqui, todos os outros xy que eu pegar, ele também vai ter valor positivo. E isso é apenas o teorema da conservação do sinal. A gente chama esse retângulozinho aqui de R. A gente pode integrar essa função aqui. Ela é contínua e é positiva. A gente viu na aula anterior, né, que a integral de uma função positiva é positiva. Então, a gente fazendo a integral dupla sobre R de d2f dx dy menos d2f dy dx, isso é positivo. Isso lembrando porque a função é positiva, né? Então, aqui nesse retângulo, a integral ela é positiva. E agora a gente usa o teorema de Fubini. Então a gente vai fazer assim, a gente vai usar o teorema de Fubini primeiro nesse pedacinho aqui, né? Só na derivada de f, segunda derivada, com respeito a y e depois com respeito a x. Então quando você olha a integral sobre o retângulo de d 2f dx dy, pelo teorema de Fubini, né? Você pode integrar nessa ordem aqui, de c até d, e depois de a até b. Aí, essa derivada você pode escrever assim, como a derivada com respeito a x da derivada de f com respeito a y. Mas olha só, bem aqui eu tenho a derivada com respeito a x dx dentro da integral. Então aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, né? Isso vai dar exatamente a integral de c até d dessa função aqui aplicada nos pontos, ou seja, df dy aplicado em x igual a b e nos y, né, os y eles permanecem, menos a derivada de f com respeito a y aplicado em a y dy. Só que isso virou uma função apenas de y e você tem as derivadas dela. Então, novamente aqui você vai usar o teorema fundamental do cálculo. O que é que isso vai te dizer, né? O que é a integral da derivada? É apenas a função. Ou seja, isso vai ser f de b y aplicado, né, em y igual a c até y igual a d, menos essa outra aqui, f de ay aplicado de y igual a c até y igual a d. Daí, substituindo, você consegue exatamente f de bd menos f de bc menos f de AD mais, né, porque já tem esse sinal de menos aqui, f de AC. Então, beleza, pausa esse resultado aqui. Aí agora nós vamos olhar esse outro pedacinho aqui. Então, calculamos a integral dupla. Integral dupla sobre R
da derivada com respeito a y e com respeito a x. Aí aqui, para essa, a gente vai fazer uma jogada esperta. Veja que eu quis integrar nessa primeira, nessa ordem, né? Primeiro de AB e depois em CD, porque eu sabia que aqui começava com a derivada com respeito a x, né? Para mim poder usar o teorema fundamental do cálculo. Aqui, nessa outra, veja que a derivada que está fora, né, é com respeito a y. Então, a jogada, né, dessa vez, integrar primeiro em y. Né? Você escreve nessa ordem aqui o teorema de Fubini. Você escreve dentro de C até D. E daí, né, você pode escrever como derivada com respeito a y da derivada de f com respeito a x. E aqui dentro dy, e aqui fora dx. Aí aqui a mesma coisa que antes. Vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Isso vai lhe dar a integral de a até b. Quando você fizer as contas, vai dar a derivada parcial de f com respeito a x, aplicado em x d, menos derivada parcial de f com respeito a x, aplicado em x c. Isso dx. Aí usa o teorema fundamental do cálculo outra vez. Daí você consegue exatamente f de BD menos f de AD menos f de BC mais f de AC. Então guarda isso aqui também. Aí você vai perceber o seguinte. Veja que isso aqui, estrela, é exatamente igual a 2 estrelas, né? Veja, ó, tem o f de BD, aqui embaixo o f de BD, menos f de BC, menos f de BC, menos f de AD, menos f de AD, f de AC, f de AC. Então, significa que estrela é igual a 2 estrelas. Mas isso significa exatamente que a integral dupla sobre R, né, de d2f dx dy menos d2f dy dx, significa que isso é zero, né? Porque veja que esses são o resultado, né, dessa integral, e aqui é o resultado dessa integral, e se a gente toma a diferença, né, uma vez que estrela é igual a 2 estrelas, dá exatamente zero. Mas o que é que isso nos dá, né? Isso nos dá uma contradição. Contradição aonde? Contradição bem aqui. A gente não disse que a integral dupla sobre o retângulo era positiva? Né? Vamos chamar isso aqui de estrela. A gente não disse que era positiva? E como é que a gente chegou que é zero? Né? Então, contradição em estrela. Portanto, chegando a essa contradição, a gente garante que o teorema é verdade. Né? Então, está aí uma demonstração do teorema de Clairaut-Schwarz usando o teorema de Fubini. Agora vamos mostrar como utilizar o teorema de Fubini de forma explícita. Lembra desse exemplo aqui? Integral sobre esse retângulo dessa função. Veja que na aula passada, deixa eu voltar aqui para vocês, a gente fez uma estimativa, né, via a regra do ponto médio, e a integral deu aproximadamente menos 11,875, e eu disse que o valor exato é menos 12. Então vamos mostrar, né, via teorema de Fubini, que isso aí realmente é menos 12. Então, vamos lá, né, a integral dupla sobre esse retângulo de x ao quadrado menos 3y ao quadrado dA. Isso é... Aí você escolhe a ordem, né, no qual quer integrar. Né, veja que isso aqui é onde o x varia e esse outro é onde o y varia. Então vamos considerar primeiro a ordem de x. Né? Na verdade, você só precisa calcular uma. Nesse exemplo aqui eu vou mostrar, né, que tanto você indo por uma quanto por outra, você chega no mesmo resultado. Mas basta fazer uma. Então fica o quê? Integral de 0 até 2, e aqui integral de 1 até 2 de x menos 3y ao quadrado dy, e aqui fora dx. Né? Veja que onde x varia é que você coloca o dx. Onde y varia, você coloca o dy. Aí, preste bem atenção como é feito. Você mantém a integral
e você só vai integrar essa função de dentro aqui com respeito a y. Você olha x como constante. Né? Olhe x como constante aqui dentro. Se você olha x como constante, como é que você integraria isso aqui? Né? Ficaria x, y, né? Imagina que x é um número, né? Que é um número 10, por exemplo. Então, integrando ficaria 10y e integrando essa outra, 3y ao quadrado, você integra realmente só ela com respeito a y. Isso fica exatamente y elevado a 3. Como é que você confere se você fez direito, né? Você deriva com respeito a y, deriva parcialmente com respeito a y. Veja que derivando parcialmente com respeito a y, você fica com x menos 3y ao quadrado. Então tá certo a integração. E daí você coloca que isso é de y igual a 1 até y igual a 2 dx. Aí agora você substitui esses valores, y igual a 1 e y igual a 2. Você vai ficar com 2x menos 8, né, porque é y elevado a 3, menos, aí aqui você troca y por 1, então fica x menos 1 dx. Então, fazendo essa diferença aí, você fica exatamente com x menos 7 dx. Então, veja que resultou, né, quando você fez a integral, isso aqui é até para você prestar atenção, né, que você fez uma integral parcial com respeito a y. Então, resulta, né, numa função de x, como eu já havia comentado na própria demonstração do teorema de Fubini. E daí, você integra como função de uma variável aqui. O que é a integral de x menos 7? Isso é x ao quadrado sobre 2 menos 7x, com x igual a 0 até x igual a 2. Aí agora é só substituir, né? Isso vai dar exatamente menos 12, né? Quando você substitui, porque fica 2 menos 14, né? Então fica menos 12. Agora, na outra ordem, né, você pode fazer a conta em outra ordem também, não há problema, você vai chegar no mesmo resultado. É até uma dica, né, que perceba, às vezes você vai perceber que é mais fácil integrar numa ordem do que em outra. Então, ela é x menos 3y² dA. Né, aí, você pode ir pela outra ordem, né? Aqui eu fui primeiro integrando em y, eu posso integrar primeiro em x. Então, aqui fica de 1 até 2, e aqui integral de 0 até 2, de x menos 3y² dx dy. E daí, a gente integra em x, a gente olha y como constante e só integra x, tá? Então, tenha cuidado ao fazer isso. Isso fica a integral de 1 até 2. Então, esse x aqui ele é integrado, né? Então, fica x2 sobre 2. Esse y, né, esse y² aqui, isso aqui é tudo constante. Então, fica menos 3y² x. Isso com x igual a 0, x igual a 2 e dy. Daí, você vai substituir esses valores de x, né? Então, você vai ficar com a integral de 1 até 2. Aí, o primeiro fica 2² sobre 2, é 2 menos 6y². Em x igual a 0, isso aqui tudo zero. Então, resulta isso aqui. Aí, veja que resultou numa função só de y, né? Então, você integra normalmente com respeito a y. Vai ficar 2y menos 6y elevado a 3 sobre 3, né? Mas isso é 2y elevado a 3, de 1 até 2. Substituindo, isso vai dar 4 menos 2 elevado a 3 é 8, vezes 2, 16, menos 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes 1 elevado ao cubo dá 2 também. Mas isso aqui é zero. Isso é exatamente 4 menos 16, que é menos 12. Do jeito que tinha que ser, né? Porque pelo teorema de Fubini, tanto faz você ir nessa ordem, quanto na ordem anterior. Um outro exemplo, calcule essa integral. Então, vamos novamente usar o teorema de Fubini. Aqui, y seno de xy dy. E daí eu vou escolher, né, a ordem de integrar primeiro em x. Ou seja, ficar a integral aqui fora, né, de 0 até π. E a integral de dentro de 1 até 2 de y seno de xy
Aí dentro dx, que é onde x varia, que é de 1 até 2, e o y de 0 até π. Então, por isso que fora fica dy. Aí aqui, como é essa integração aqui com respeito a x, né? Se você perceber direto quem é a primitiva, tudo bem, né? Nesse caso aqui, a primitiva é menos cosseno de xy. Isso com x igual a 1 até x igual a 2. Né? E daí, por que essa daqui é a primitiva? Porque se você derivar parcialmente, quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, cancela com esse menos aqui, aí dá o seno. E quem é a derivada aqui de dentro, né? Usando regra da cadeia, com respeito a x? Dá exatamente esse y que fica aqui fora. Se você não está muito seguro, né, de colocar o valor direto, você pode, como isso aqui está se tornando uma integral, né, de uma variável, você pode fazer substituição, sem medo algum. Você pode, por exemplo, chamar xy igual a u. Uma vez você está derivando apenas em x e olhando o y, né, como constante. Y você olha como constante. E daí, como é que você fazia? Né? Você pegava e fazia dx, né? Nesse caso aqui o y, como ela é constante, ele fica aqui fora, y dx igual a du. Aí, essa integral aqui de dentro, como é que ela ficaria escrito se você tentasse usar isso aqui, né? Ficaria escrito assim, né? Você pode olhar ela indefinida, né? Para não nos confundir. Você faz primeiro só a primitiva, ela ficaria exatamente integral do seno de u du. Né? Você juntou esse y com esse dx aqui. Mas o que é a integral do seno? É menos o cosseno de u. E quem é u? É exatamente o teu xy. Por isso que eu já coloquei aqui. Aí daí fica também a dica, né? Caso você não esteja muito seguro para colocar direto quem é a primitiva, né, você pode fazer substituição dessa forma, com esse cuidado de perceber que na integração parcial com respeito a x, você olha y como constante. Se eu estivesse integrando parcialmente com respeito a y, você olharia o x como constante. E daí, quando for fazer esse diferencial aqui dx, você coloca a variável que você está olhando como constante para fora e faz isso aqui que eu fiz, né? Ficou dx. E daí você olha a integral indefinida, né, sem os limites de integração, para não ficar substituindo coisa demais. E daí o resultado que você chega aqui, você retorna para as variáveis originais. Né? No caso, como eu cheguei em cosseno de u, eu troco novamente u por xy. E daí eu tenho a primitiva. Né? Aí eu coloco ela nos extremos corretos, né, que é x igual a 1 até x igual a 2. Perfeito, aí agora é só substituir, né? Desse passo para fazendo esse próximo passo, né? Vai ficar integral de 0 até π, então vai ficar menos o cosseno de 2y, aí menos com um menos fica mais cosseno de y dy. E agora você integra essa função. Vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o seno de 2y mais o seno de y. De 0 até π. Mas o seno, ele zera no zero e também zera no π. Então, isso aqui é zero. Aí fica como um exercício para vocês, né? Faça na outra ordem. Ou seja, você vai fazer, né, começando de 1 até 2 e a integral interna, né, de dentro desse colchete aqui vai ser de 0 até π e vai ser dy e fora dx. Você vai observar que vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Bom, o último exemplo é determinar o volume do sólido S, que é limitado pelo paraboloide elíptico, que tem essa fórmula, pelos planos x igual a 2, y igual a 2 e pelos três planos coordenados. Ou seja, se você tem aqui o espaço x, y, z, então você está limitando, né, o sólido que você quer. Você limita aqui por esse plano, você limita por esse plano e por esse plano, né, que são os planos coordenados. Além disso, você limita, né, imaginando que aqui é x igual a 2, perdão, aqui é y, imaginando que aqui é y igual a 2, você limita também por esses planos aqui, esse e esse, né, esses planos aqui. E daí, se você fizer z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado,
você vê que a figura, né, uma vez aqui que você está tirando de 16 sempre um número positivo, né, então é de se imaginar que o gráfico, né, ele faz um decaimento aqui, né, ele decai. Então, o que você quer é o volume que está encaixado, né, aqui entre esse monte de plano e por cima, né, a figura desse gráfico aqui. Então você quer saber qual é esse volume. Mas como você quer saber o volume de algo que está abaixo do gráfico de Z, que você pode chamar de f de xy, né, uma vez que depende de x e y, a ideia é de que o volume seja exatamente a integral dupla sobre um tal retângulo dessa função, f de xy dA. Mas aí quem é esse retângulo? Né? Esse retângulo vai ser exatamente, né, perceba aqui, 0,2 cartesiano com 0,2. Né? Ou seja, esse retângulo aqui. Ou seja, isso aqui vai ser exatamente a integral de 0 até 2, da integral de 0 até 2, dessa função, 16 menos x² menos 2y² dx dy. Mas aí, integrando, né, parcialmente com respeito a x, você tem a integral de 0 até 2, e aqui você fica com 16x menos x3 sobre 3 menos 2y2x. Né? Aqui você olha esse 2y2 como constante e integra só x. Isso com x igual a 0 até x igual a 2 dy. Aí você substitui agora, né? Eu vou começar mais daqui. Então fica integral de 0 até 2. 16 vezes 2 fica 32. Menos 2 elevado a 3, 8. Então fica menos 8 sobre 3. Menos 4, y elevado ao quadrado. Quando você substituir no x igual a 0, zera tudo. Então a gente desconsidera. Então tá aqui, dy. Vamos fazendo o MMC aqui, para organizar um pouquinho mais. 3 vezes 32, 96. 96 menos 8, 88. Então isso aqui ficou 88 sobre 3 menos 4y ao quadrado, dy. Aí agora é só fazer a integral em y. Isso vai dar 88 sobre 3y menos 4 sobre 3y elevado a 3. Né, com y igual a 0 até y igual a 2. Mas no 0 dá 0, né? Então a gente só se preocupa no 2, né? Então isso fica 176 sobre 3 menos aí 2 elevado ao cubo 8. 8 vezes 4, 32. Então menos 32 sobre 3. Mas isso dá 144 sobre 3, que isso dá exatamente 48. Né? Então tá aí resolvido, né, mais esse último problema. Então quando falar de volume, né, você associa, né, um volume abaixo de um gráfico de uma tal função, você associa com a integral dupla e tenta perceber quem é esse retângulo aqui. Pronto, então com isso a gente termina, né, a aula de hoje.